o slide 15. Thomas Goodwin. Aí os irmãos podem dar sequência aqui juntamente comigo. Então, chegamos no capítulo 5 aqui do livro, que fala justamente sobre as autoridades da igreja, né, os oficiais. E algumas questões inerentes a isso são abordadas aqui segundo a visão de Thomas Goodwin, também John Owen, que é o modelo congregacional, Benjamin Kitt, que eram pastores naquela época e que os seus escritos foram deixados para serem analisados. E é justamente isto que fez James Renihan, né, um historiador, quando elabora um trabalho sobre a história dos batistas. Então, Thomas Goodwin irá dizer o seguinte, né, outro escritor importante é Thomas Goodwin. Em seu longo tratado sobre a Constituição, Direito, Ordem e Governo das Igrejas de Cristo, então ele escreveu esse tratado, aparentemente escrito enquanto a Assembleia de Westminster estava em sessão, ou seja, ele era um presbiteriano dissidente. Quem são os presbiterianos dissidentes? Aqueles que romperam com todo o sistema presbiteriano e assim se tornaram os independentes, tá? Da onde veio os congregacionais inicialmente com a Declaração de Savoy. Então, John Owen está entre eles, Thomas Goodwin está entre eles, e ele fala sobre isso. Goodwin fala sobre a questão da comunhão entre igrejas. E os debates eclesiológicos da Assembleia são bem conhecidos, como Goodwin e outros irmãos dissidentes. E ele coloca aqui Jeremias Burroughs, Nye, Simpson e Bridge. Procuram argumentar contra o presbiterianismo predominante do restante da Assembleia. Então eles não concordaram. Chegou neste ponto da Assembleia de Westminster que alguns falaram, não é possível caminhar com vocês devido a esses pontos. E o ponto predominante para esses aqui citados, Goodwin, Burroughs, Nye, Simpson e Bridge, como John Owen também, é justamente a eclesiologia. A forma de governo e definição de igreja, eles não concordavam. O tratado de Goodwin sobre o governo da igreja é uma apresentação cuidadosa e cheia de nuances entre os princípios da forma de governo eclesiástico independente, à medida que estavam sendo aprofundados nas novas igrejas congregacionais. Nos capítulos 9 e 10 do livro 5, no caso o livro do tratado que ele escreveu, ele aborda a questão dos pastores e suas relações com uma igreja ou igrejas. Os pastores, na qualidade de pastores, têm o direito de exercer seu ofício para além da esfera da sua própria igreja local? Pergunta. Para o partido presbiteriano, a resposta é claramente sim. Tal noção é inerente ao sistema presbiteriano, mas para Goodwin, a questão é mais complexa. Tá? Um dos pontos que nós vamos divergir nessa forma de governo da igreja, entre os congregacionais e os presbiterianos, principalmente, por que eu dou foco nos presbiterianos? Né? Por que você não compara o nosso governo com o governo dos assembleianos? Porque, irmãos, o contexto da época, o contexto da nossa confissão, é um contexto de rompimento justamente com essas outras denominações. Nós não somos oriundos da Assembleia de Deus. Nós não temos nada a ver com os Congregação Cristã do Brasil ou qualquer outro tipo aí de denominação que o irmão queira. O nosso contexto batista particular é justamente presbiteriano, Confissão de Westminster, independente, Declaração de Savoy, e aí veio a nossa. Então esse é o nosso contexto. Então por isso que eu foco bastante nos presbiterianos, justamente para explicar o porquê nós temos a nossa eclesiologia. Tá? Então não é porque eu estou com implicância com os presbiterianos, não. Eu estou simplesmente falando da onde que nós viemos. E a nossa raiz, sim, é a Confissão de Westminster. E este ponto é um ponto que distingue a gente. Né? A pergunta que ele lançou, vou repetir a pergunta para você que está desapercebido. Os pastores, na qualidade de pastores, têm o direito de exercer seu ofício para além da esfera da sua própria igreja local?
Se perguntar isso para um presbiteriano, ele vai responder? Sim. Se perguntar para um batista, não. Porque a autoridade deste pastor, Goodwin vai trabalhar isso em duas esferas mais para frente, mas está totalmente atrelada à igreja a qual ele cuida, à igreja a qual ele foi confiado. Se essa igreja deixa de existir, logo ele deixa de ser pastor. Tá? Ah, eu vou para outra igreja então. Não, aquela igreja precisa reconhecer o seu chamado pastoral e precisa ordenar você para aquilo. Então a autoridade, as chaves estão nas mãos da igreja. Tá? Próximo slide, a argumentação de Goodwin. Ele argumenta que os pastores devem ser vistos em termos de dois tipos básicos de poder. É o que eu falei, as duas esferas. A primeira é o poder de ordem, que deriva da relação dos pastores em sua dedicação a Deus e a Cristo. É expresso em termos de atividade como a pregação e é levado para com ele aonde quer que eu vá. O que ele está querendo dizer com esse primeiro ponto? Goodwin argumenta que a primeira esfera desse poder que está no pastor é justamente a capacitação que vem a ele mediante o Espírito Santo. São os dons distribuídos. Uns são mestres, outros são profetas, outros são evangelistas. Claro que pensando lá naquela época, no primeiro século. Isso depende exclusivamente de Deus, a capacitação do indivíduo. Se eu sou pastor, então Deus me chamou para isso e ele me qualificou para esta área, pregação da palavra, ensino, enfim, coisas que um presbítero tem que ter, à luz de Timóteo e à luz de Tito também. O segundo ponto, qual que é a segunda esfera deste poder que está no pastor? É o poder de jurisdição. E aqui é onde que define claramente a questão dos batistas. Jurisdição, que é exercido junto com outros pastores. E é com outros pastores, não enquanto considerados em si mesmos, mas como participantes na relação de um presbitério. Com uma igreja que deve ser a sede deste. Ou seja, então vamos lá. Primeira esfera do poder que está conferida ao pastor, capacitação do Espírito Santo. Isso depende exclusivamente de Deus. A igreja não outorga Espírito Santo para as pessoas, correto? A gente tem esse poder? Vamos colocar o Espírito Santo em fulano. Não, a gente não tem como fazer isso. Então, a primeira esfera deste poder é justamente a capacitação do Santo Espírito. A segunda esfera do poder vem da jurisdição. Se ele me chamou para ser pastor, logo ele me dará as suas ovelhas para que elas sejam direcionadas. Então são duas esferas. Acabou a jurisdição, ele fica só com a primeira esfera. Tá? Então o Goodwin, ele fala justamente sobre isso. Continuando, o primeiro poder pode receber a bênção de Deus onde quer que seja expresso. Mas o segundo, ele coloca, não deve ser estendido além da sua sede, a igreja, com a qual ele tem relação. Então ele é pastor, aonde foi confiado a ele ser pastor. Tá? Jurisdição. O presidente do Brasil, ele é presidente na China? É a mesma coisa. Tá? Por essa distinção, Goodwin se preocupa em descrever a expressão apropriada do poder de um pastor. Por um lado, eles devem ser reverenciados por aqueles que pertencem a outras igrejas, porque são pastores. Porém, por outro lado, será difícil mostrar em que esses ministros têm poder de jurisdição sobre as pessoas que não pertencem às suas próprias igrejas. Tá? E ele vai elaborar essa questão, porque vai ser um ponto em comum entre todos os batistas daquela época, esta visão. Continua, no próximo slide, aí no 16, em suas próprias palavras, uma igreja em particular pode receber os pastores de outras igrejas e recebê-los como pastores em relação a alguns atos. Tá? Por exemplo, o Nicodemos vem aqui, nós sabemos que ele é um pastor. Correto? Eu vou tratá-lo como um pastor. Eu vou honrá-lo, como a Bíblia diz para honrá-lo. Mas não significa que ele tem poder sobre esta jurisdição aqui. Ele pode chegar aqui, vou abrir um processo disciplinar contra Alanes, o Nicodemos. Ele pode fazer isso? Não.
de maneira nenhuma. Questões disciplinares, questões do próprio ensino da igreja. Fala, vocês estão errados, vocês não deveriam estar estudando a história dos batistas. Vocês deveriam estar estudando outra coisa. Ele pode fazer isso? Não. Porque aqui não é jurisdição dele. Mas, no primeiro aspecto do pastoreio dele, o poder que foi, a capacitação que ele recebeu do Espírito Santo, eu vou negar isso? Não. Não vou negar isso. Tá? Então, você percebe que Goodwin é bem equilibrado nessa questão. Né? Continuando. Deve ser ressaltado que Goodwin fez concessões aos pastores para exercerem atos de jurisdição em outras igrejas que não fossem suas próprias, mas isso apenas, eu coloquei até em amarelo, ocasionalmente e caso houvesse um pedido específico da outra igreja. Ele diz, mas se os pastores de outras igrejas forem capazes, em alguns casos, de exercer ocasionalmente os atos de jurisdição sobre igrejas com relação às quais eles não possuem uma relação constante de presidência, em virtude da comunhão católica das igrejas, entretanto, ele diz, a sede e os limites em que sua jurisdição deve ser exercida precisa ser uma congregação específica. Tá? E o chamado pela qual essa jurisdição deve ser exercida precisa vir ocasionalmente daquela outra congregação, caso queira ou precise, e que, portanto, em tais casos, permanece como o chamado ocasional e por motivo de necessidade, a jurisdição que exercem apenas ocasional e temporária, e não a relação fixa e constante que pastores mantêm com a igreja. É por meio disso e pela observação correta dos limites que Cristo instituiu para a sede da jurisdição que o poder da própria congregação é preservado. Ou seja, Goodwin ele não descarta casos extraordinários em que essa jurisdição é permitida a determinado pastor fora da igreja onde ele congrega, fora da igreja onde que ele foi confiado. Por exemplo, nós vimos em um dos capítulos da confissão, no capítulo 26, um dos parágrafos, dos finais, aonde pode ser cogitado, pedido, o auxílio de outros pastores na igreja, de outras igrejas aqui. Por exemplo, em ordenação de pastores. Por exemplo, em casos disciplinares, onde a igreja não está conseguindo chegar no consenso. Aí nós vamos chamar um pastor de mesma fé, claro, né, dentre as associações, e naquele determinado momento a igreja confere a ele o poder nesta jurisdição. Nós confiamos ao Senhor agora, né, temporariamente, o poder para que o Senhor decida para nós aqui o que devemos fazer. Tá? Então a igreja pode chamar esses homens para auxiliá-los em casos esporádicos. Repetindo, um caso disciplinar, onde a igreja não está conseguindo resolver, um caso de ordenação pastoral, né, para poder fazer um concílio que seja perguntas, né, concílio que eu digo é perguntas e avaliar este fulano, mas com o consentimento da igreja, há chamado da igreja. Então é a igreja que permite que este fulano, este pastor, ele possa exercer ali poder sobre esta jurisdição. Pode falar. Vamos supor, eu começo a ser um herege. Eu viro um Caio Fábio da vida. Certo? A igreja vai começar a entrar em parafusos, né? Vai começar a ter um grande alvoroço na igreja. E vamos supor que a igreja não tem outro pastor, né? E talvez não tenha nem capacidade para poder argumentar contra o pastor. Então ela pode sim, pelo poder que é conferido à igreja, chamar um pastor, por exemplo, chama o pastor Silas. Aí pega as gravações, vamos avaliar aqui. Aí a igreja confere a este pastor, que é da mesma fé, da mesma ordem, este poder para auxiliá-los na decisão. Entenderam? Então. Em relação, por exemplo, a gente vai estudar um tema específico como Apocalipse. Uhum. Aí, no caso, suponhamos que o senhor não tenha. Aí você outorga ele, o pastor Tito também, sua cidade para esse assunto, trazer a igreja e por
ensinar. Não, isso não existe, né? O pastor tem que estar pronto para ensino. Isso entra nas qualificações do pastor. Ele tem que estar pronto para o ensino. Isso aí não entra. Isso aí não é um caso extraordinário. Né? O pastor ele não vai ensinar a igreja por uma debilidade. Não, o pastor ele tem que ser estudioso das Escrituras. Ele tem que estar pronto para ensinar. Nesse caso não entra. Não. Casos extraordinários onde a igreja precise de um auxílio externo. Casos extraordinários. Ensino da igreja é extraordinário? Ou ordinário? É ordinário. É algo comum. É algo que tem que estar acontecendo. Normalmente a gente vê às vezes pastores que são chamados para ir em outra igreja para, sei lá, dar uma palestra, um ensino de alguma coisa. Não. Isso é a função do pastor da igreja. Ou o presbitério, né, que existe na igreja. Os presbíteros e o pastor que têm que estar aptos para o ensino. Né? As escrituras têm que ser de conhecimento do pastor. Ele tem que ter conhecimento e habilidade de manusear bem a palavra. Não é isso que Paulo diz a Timóteo? Não tem que manusear bem a palavra? Não tem que estar pronto para pregar em tempo e fora de tempo? De defender a sã doutrina? Então o pastor, isso é algo ordinário, isso é inerente, é característico. Se o pastor não tem habilidade com o livro da Bíblia, ele não pode ser pastor. Né? Ele tem que estar pronto para estudar e fazer uma boa exegese sobre aquele texto e passar. Tá? É algo ordinário. Casos extraordinários. Citei, disciplina. Né? O que mais? Ordenação. É algo ordinário? Todo dia tem... Não. Né? A ordenação ela é esporádica. Posso pedir auxílio de outros pastores? Podemos. Casos extraordinários e ocasionais. Tá? Olha lá. Auxílio ocasional. Goodwin, então, descreveu os tipos de atos que ele tinha em mente quando ele disse que uma congregação em particular pode fazer uso dos pastores de outra congregação para ajudá-los na excomunhão e etc. Embora imediatamente ele tenha tido o cuidado de negar que esses atos transmitem o seu poder aos pastores visitantes na igreja visitada. A posição adotada aqui por Thomas Goodwin tem semelhanças com a de John Owen. Para cada um desses homens, a igreja como corpo tem primazia em termos de relacionamento e autoridade pastoral. Tá? E teremos alguns exemplos aqui, acho que vai ficar mais claro, Isaac. Mas Owen e Goodwin, né? É dito aqui que eles têm, então, similaridade nas suas posições quanto a esses limites, né, do pastoreio. Segundo Owen, o relacionamento formal estabelecido entre uma igreja e seu pastor, ou pastores, porque pode ter mais de uma igreja, como já vimos, impede que se mantenha o mesmo relacionamento formal com outras igrejas. Para Goodwin, a ênfase é sobre a distinção entre atos ministeriais e poder de jurisdição. Tá? É justamente essa distinção que nós temos que focar aqui no pensamento de Goodwin. Se surgisse uma circunstância especial, que é o que estamos falando, Isaac, na qual uma igreja precisasse pedir ajuda aos pastores de outra igreja, então ela era livre para fazer isso, mas apenas mediante razão específica e claramente delimitada. A noção de que os pastores poderiam desempenhar formalmente seus ofícios em duas ou mais igrejas é infundada. Suas atividades ministeriais, aí envolve ensino, tá? Aí envolve exortações, aconselhamentos, tá? Por exemplo, é correto um pastor de outra igreja ficar aconselhando membros de outra igreja? Totalmente antibíblico, demoníaco e pecaminoso. Tá? Ah, mas eu vim de uma outra igreja onde eu era muito amigo daquele pastor e ainda assim eu continuo, né, me aconselhando com ele. Tá certa essa atitude? Se você é membro de uma outra igreja e ali foi conferida pela igreja, a qual você também faz parte, né, esta autoridade ao pastor naquela jurisdição, por que você está em outra ainda? Então você está só de corpo presente nesta jurisdição. A sua mente e a sua devoção, né, a sua idolatria talvez, está em outro lugar. Por exemplo, eu sou membro aqui, mas eu oferto na outra igreja. Está certo isso?
Né? E existe isso? Tem pessoas que fazem isso? Uhum. Tá errado. O certo era você procurar a igreja bíblica e você se membrar nessa igreja e você ofertar, ser aconselhada, cuidada por aquele pastor. Tá? Então, essa é a questão aqui que Goodwin está enfatizando, que vem de acordo com Nowen. Tá? Significa que eu não posso chamar um pastor para pregar uma vez no aniversário, por exemplo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Mas o que o Israel pontuou, um ensino sobre Apocalipse, tem como ele fazer isso em uma pregação? Então ele vai ter que ser daqui. Ele vai ter que ser membro aqui, né? Para poder expor um livro inteiro. Né? Gênesis, por exemplo. Quantos anos vai ficar em Gênesis? Então tem que ser um pastor local. Ele tem que estar na igreja, ser membro da igreja também. Tá? Como veremos que isso é um critério também. Então veja. São razões específicas e claramente delimitadas, irmãos. A noção de que os pastores poderiam desempenhar formalmente, então, seus ofícios em duas ou mais igrejas é infundada. Tá? Suas atividades ministeriais eram amplamente restritas às igrejas nas quais eles exerciam seu ofício. É muito provável que essa fosse a opinião predominante entre os independentes e os batistas particulares. Predominante, opinião predominante. Tá? Entre tantos, os congregacionais independentes, John Owen, Thomas Goodwin, Nee, tá? Registros da época. Para comprovar isso. Whitley, né? W.T. Whitley, registra as atas de uma reunião da associação realizada de 21 a 23 de setembro de 1695. Então, existe uma ata, né, um documento histórico, a qual James Renihan ele consultou e trouxe alguns dados para nós. Em Barnard-Wick, no norte da Inglaterra, as igrejas presentes eram independentes em termos de governo eclesiástico e estavam prestes a adotar plenamente uma eclesiologia batista particular. Tá? Claramente em vigor em 1696. Embora não haja certeza de que eles tenham dado esse passo definitivamente em 1695, nessa reunião, a seguinte pergunta foi proposta e respondida como se segue. Um pastor e presbítero de uma congregação, isso está no documento, tá? Está na ata. Um pastor e presbítero de uma congregação pode realizar regularmente atos pastorais em outra congregação com a qual ele não possui relação formal? Que relação formal é essa? Membresia. Relação constante. Ser parte daquela igreja. Ofício ou membresia? Respondemos negativamente. Contudo, julgamos que isso pode ser feito de maneira confortável e proveitosa, olha lá, em alguns casos de absoluta necessidade. Em alguns casos. Desde que não seja algo contínuo, mas apenas enquanto essa situação de exceção permanecer. Acrescentamos ainda que nenhuma pessoa pode executar tais atos por meio de associação ou relação, a menos que seja chamado para o ofício. Tá? O que acontece também é que às vezes o pastor ele ainda não é ordenado, né, pela igreja. A igreja ainda não tem um pastor, está passando, ou morreu o pastor, né, e aí eles vão ficar sem as ordenanças, sem os sacramentos. Né? Tem almas vindo à conversão, ou até mesmo a ceia, que tem que ter ali uma certa periodicidade na sua administração. Eles podem chamar um pastor de uma igreja próxima, que seja da mesma fé, para administrar essa ceia? Pode. Tá? Casos extraordinários, ocasionais. Tá? Então, ele diz isso, exatamente essa assembleia aqui, né, esse registro histórico, vai nos dizer que a linha é a mesma de Goodwin, e é a mesma de John Owen também, que vimos semana passada. Tá? Então veja, é o que diz aí no próximo slide. Essas igrejas refletem as preocupações de Owen e Goodwin. O ofício pastoral é limitado aos membros de uma igreja local específica. Embora, em casos incomuns,
os pastores possam ajudar outras assembleias. Esse assunto não foi tratado apenas por teólogos independentes, mas também por teólogos batistas. Eles refletem as mesmas preocupações e convicções encontradas em Nowen e Goodwin. A abordagem teórica construída pelos teólogos independentes forneceu a estrutura necessária para as práticas dos batistas. Nos anos de 1640 e especialmente 1650, várias associações formais de igrejas surgiram em Londres e nos condados. Na região da Associação de Batistas Particulares de Midlands, de 4 a 6 de junho de 1656, a seguinte pergunta foi feita e respondida. Tá? Então, outra reunião, outra assembleia agora, né, de batistas particulares, propriamente ditos, vai dizer a seguinte pergunta. Né? Vamos encontrar a seguinte pergunta nesta ata, que foi feita e respondida. Um ministro do Evangelho aprovado, que acumulou o ofício entre muitas igrejas, as quais não têm administrador das ordenanças, além dele mesmo, pode ser escolhido para o ofício por qualquer uma das igrejas mencionadas, sem o consentimento completo das outras? Resposta. Tal ministro do Evangelho não pode ser escolhido como ministro por qualquer igreja, a não ser que seja membro dela. Tem como eu ser membro aqui e membro na igreja do pastor Silas? Dependendo da mentalidade do camarada, sim. Mas, efetivamente, para cumprir os meus deveres bíblicos como membro de uma igreja, que os irmãos já aprenderam, é possível você ser membro em duas igrejas? Cumprindo os seus deveres de membro? Exortando, vivendo, acompanhando os ensinos. Né? Falei da prova aqui, não estou fazendo nem prova aqui. Imagina 2 igrejas com prova. É aí que você estava perdido, né? Não ia fazer mais nada. É impossível. Tá? Então eles respondem, eu quero que os irmãos prestem atenção, eles respondem a negativa, né, de um pastor, ele pastorear várias igrejas, ser pastor de várias igrejas, justamente com o critério da membresia. O critério da membresia, ele precede, então, na visão dos batistas, precede o pastoreio. Para que eu seja efetivamente um pastor, eu tenho que ser primeiro um membro de uma igreja. Tá? E isso, inclusive, é levado até para seminários. Aonde? O critério para você entrar no seminário é que você seja membro de uma igreja. É errado você admitir uma pessoa em um seminário, porque para que o pessoal faz um seminário, um homem? Né? Às vezes só para, né, liderar a família. Algum tem algumas pretensões, não digamos que pastorais. Mas na maioria dos casos são para exercerem o ofício de pastor. Aí essa pessoa é um desigrejado, está fazendo seminário? Para quê? Né? Então, amados, veja que a posição dos batistas era o que precede ao pastoreio é a membresia. E, portanto, a igreja da qual ele é membro deve fazer somente aquilo que será para maior bem da igreja e para a glória de Deus. Tá? E é o que vem aí no próximo slide. Membresia é requisito pastoral. Tá? Essa resposta é importante. Para os batistas, membresia em uma igreja local era pré-requisito para o serviço ministerial daquela igreja. Um homem não poderia ser chamado ao ofício em uma igreja, a não ser que ele primeiro fosse um membro dela. Qualquer outra coisa seria uma desordem. Tá? Essa resposta, embora expressa antes da obra publicada por John Owen sobre o assunto, compartilha a mesma perspectiva que a dele. Então os irmãos percebem que existe uma uniformidade no pensamento, tanto dos independentes quanto dos batistas. Esses batistas consideravam a membresia da igreja como tendo prioridade em relação ao ofício, e não podiam imaginar um ministro mantendo relações formais com mais de uma igreja, uma vez que ele não podia ser membro de mais de uma igreja ao mesmo tempo. E é verdade. 26 anos depois, Hercules Collins, aquele que foi o redator, né, o editor de um dos nossos catecismos, o ortodoxo, ele escreveu uma obra intitulada Algumas Razões para a Separação da Igreja da Inglaterra. Esse tratado
é como um diálogo imaginário entre um membro da Igreja da Inglaterra, um conformista. Igreja da Inglaterra era qual? Pensei que eu ouvi uma rápida resposta. Qual que era a Igreja Nacional da Inglaterra? Anglicana. E um batista, não conformista. Em um ponto da discussão, o batista pergunta aos conformistas, né? Então, o tratado de Hercules Collins aqui é algo imaginário, né? Como se fosse um diálogo entre alguém que era anglicano, alguém que estava ainda nos labores de uma igreja nacional, para com um não conformista, tá? Para alguém que rompeu. E este ponto é levantado. Hercules Collins. As Escrituras autorizam qualquer ministro, pastor, presbítero ou bispo a governar mais de uma igreja ou congregação ao mesmo tempo? Está neste tratado de Hercules Collins. Cada uma das 7 igrejas da Ásia não possuía seu próprio anjo e pastor? Que aqueles anjos lá de Apocalipse lá são ministros, né? São pessoas que estão à frente daquelas igrejas. Está falando lá de igrejas locais. A igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia, todas aquelas igrejas eram igrejas reais. E existiam os seus ministros. E o Hercules Collins ele usa justamente desta argumentação. Cada uma das 7 igrejas da Ásia não possuía seu próprio anjo e pastor? E não lemos em Atos 20 que havia presbíteros na igreja de Éfeso e Tiago 5? Não fala sobre o envio de presbíteros da igreja? Ou seja, da ideia de uma igreja única, local. E esses textos canônicos não são contrários aos seus cânones, os quais permitem que o ministro governe mais de uma igreja, desde que ele seja capaz de realizar uma pregação pública suficiente e tenha um grau de mestrado em artes. Então, se os irmãos não entenderam, Collins aqui, ele está, de certa forma, atacando o sistema lá dos anglicanos, da Igreja Nacional da Inglaterra. Tá? No final ele fala, esses textos canônicos, quais? Apocalipse, Atos 20, Tiago 5, Éfeso, a carta aos Efésios também. Ele fala que textos canônicos não são contrários aos seus cânones. É mais ou menos como se ele dissesse, a mesma Bíblia que eu tenho é a Bíblia que vocês têm. Não tem como você ter 2 cânones das Escrituras. Não. Isso já tinha passado. A igreja anglicana aceitava, né, as Escrituras como nós, os quais permitem que o ministro governe mais de uma igreja. Aí ele fala que desde que ele seja capaz de realizar uma pregação pública suficiente e tenha um grau de mestrado em artes. Então, ele ataca a Igreja Nacional desta forma, dizendo que não se tem muito critério para ser um pregador aí. Basta ele ser um bom encenador, né? Artes cênicas, né? Ter uma boa dialética, né? A homilética dele esteja em dia, enfim. Veja as breves introduções do Dr. Owen sobre a adoração a Deus. Então vamos lá, irmãos. Collins concordava com Owen, né? Porque ele cita no final, veja as breves introduções do Dr. Owen sobre a adoração a Deus. Por isso que John Owen ele é tido como o príncipe dos puritanos. Todos os outros puritanos, de certa forma, beberam da fonte de John Owen. John Owen era tido como um dos principais teólogos entre os puritanos. Tá? Eis o título príncipe dos puritanos. Então, discordar de Owen é, no mínimo, querer estar caminhando para o erro. Alguns dizem isso. Né? Ou seja, é loucura discordar de Owen. Tá? Enfim, apesar dele ser pedobatista, mas tudo bem. Collins estava claramente escrevendo contra o pluralismo, como era praticado na Igreja da Inglaterra. Mas suas palavras têm muita importância para o assunto. A sua dependência das obras de John Owen, quanto a esse ponto, é especialmente importante, por ele ter citado. E o pensamento de John Owen nós já vimos qual é. Ele queria conduzir seu amigo conformista aos escritos do grande teólogo independente, a fim de demonstrar a validade da posição
que ele mesmo afirmava. Nesse caso, irmãos, pelo menos, pode ser justamente dito que as opiniões de Nowen refletiam as convicções deste pastor batista de Londres, Hercules Collins. Então, Benjamin Kitt, Thomas Goodwin, John Nowen, eles tinham o mesmo pensamento, como veremos de Benjamin Kitt mais para frente, e Hercules Collins também. Então, isso vai nos trazendo uma uniformidade de pensamento. Outro líder da causa batista particular em Londres, Benjamin Kitt, olha aí, abordou a questão em sua obra publicada em 1697, A Glória de uma Igreja Verdadeira e Sua Disciplina Demonstradas, que é o livro que nós trabalharemos aqui posteriormente, tá? Aquele livretinho. Esse livro é essencialmente um manual para a igreja, escrito para os membros de sua assembleia e de outras igrejas batizadas, e consiste em um resumo breve a respeito do governo que deve caracterizar uma igreja ordenada, tá? Então vamos lá, na página 16, Kitt pergunta e responde a seguinte questão. Pergunta, Benjamin Kitt, neste livro, que acho que a maioria dos irmãos já tem em casa, não sei se leram. Um pastor de uma igreja pode, se chamado para isso, administrar legitimamente todas as ordenanças para outra igreja? Resposta, certamente não, pois não encontramos nenhuma base bíblica para tal prática. Além disso, ele foi ordenado apenas como pastor ou presbítero daquela igreja que o escolheu, responde Kitt. Ele não tem o direito ou autoridade para ministrar como pastor em qualquer outra igreja onde ele sequer é membro, tá? A preocupação de Kitt é muito semelhante à de John Nowen, à de Goodwin. Aí você já deve para mais pastor. Você acabou de falar que um pastor pode vir, né, em casos extraordinários e administrar as ordenanças. E agora Benjamin Kitt está falando que não, né? Calma, nós vamos mais para frente ter o equilíbrio disso. Suas palavras precisam ser examinadas cuidadosamente, tá? À primeira vista, elas podem parecer uma proibição absoluta a qualquer tipo de atividade ministerial fora da própria igreja do pastor. Mas provavelmente esse não é o caso, tá? A pergunta diz respeito à administração de todas as ordenanças para outra igreja. Presumivelmente, isso deve significar servir como ministro em todas as funções formais da igreja, como se ele fosse pastor daquela igreja. Aí não. Então já foge a pergunta aqui do livro, né? A pergunta 16, a página 16, tem esta pergunta, mas ele está se referindo a todas as ordenanças, ou seja, tudo que inclui o ofício pastoral, tá? Neste caso, ele diz que não. E temos até uma situação em que provavelmente ele mesmo, Benjamin Kitt, saiu da sua igreja e foi auxiliar outra igreja em um caso de ordenação, como será citado aqui para frente. Na Assembleia Geral de 1689, o mesmo ano, né, da edição e publicação da nossa confissão. Uma reunião em que Kitt estava presente e foi um participante, foi aprovada a seguinte resolução. Pergunta: um pastor de uma igreja pode administrar a ordenança em outras igrejas da mesma fé? Resposta: um pastor de uma igreja pode administrar a ordenança da ceia do Senhor a outra igreja da mesma fé, se for chamado a fazê-lo. Porém, não como pastor, mas como ministro, tendo em vista a necessidade do caso, tá? Embora essa pergunta pareça ser muito semelhante à de Kitt, elas provavelmente devem ser consideradas como abordando questões diferentes. A Assembleia Geral tratou especificamente sobre a questão da administração da ceia. Então era uma ordenança em específico. Não eram todas as ordenanças, tá? E em casos de necessidade, e decidiram em favor da participação de um pastor de outra igreja. Porém, ele não deveria agir como um pastor naquela igreja. E quando ele diz ministro e não pastor, ele está falando sobre jurisdição, tá? Ele está limitando o acesso desse outro pastor nessa outra igreja para um caso específico e limitado, tá? Um caso extraordinário. E ele continua dizendo, irmãos, isso é muito parecido
com a posição de Goodwin. E Kit abordou um conjunto muito mais amplo de questões, pois ele usou o termo ordenanças, né, no plural, como vimos, modificando com a palavra todas. Ele pode ter buscado uma resposta para a ideia de um pastor de uma igreja servir como pastor em outras igrejas, cumprir em 2 lugares diferentes todas as funções necessárias de um ministro. Kit negou tal coisa. Tá? Então não é infundado, não é bíblico eu, por exemplo, servir aqui como pastor e servir em outra igreja. Tá? Fora de casos extraordinários. Os irmãos entenderam? Tá? Porque daqui a pouco os irmãos, não, você não tem que ir lá para Minas Gerais, senão você vai estar, né, equilíbrio, né? Casos extraordinários, né? Então os irmãos precisam ter balança. Não entra no que o Israel falou, de ensino de um livro da Bíblia. Isso é ordinário, isso é inerente à responsabilidade do pastor. Tá? Casos extraordinários são casos de disciplina, excomunhão, né? Casos de resoluções doutrinárias na igreja. Entenderam, irmãos? Então, é esses pontos. Ordenação pastoral. Então, o próximo slide aí, Kit concorda com Goodwin. E provavelmente isso também é muito parecido com a ideia de Goodwin. Mesmo que a Assembleia tenha decidido que, no caso de uma necessidade específica, um pastor possa ministrar a ceia do Senhor, embora não como pastor, eles não foram além disso. Kit pode ter abordado uma questão mais ampla de um pastor assumindo papéis ministeriais formais em outras igrejas além da sua. Tá? 2 exemplos adicionais envolvendo Kit pode ajudar a esclarecer isso. Os registros narrativos da Assembleia Geral de 1690, então 1 ano depois, registra atas de resoluções. O que tem nessa ata de 1690? Essa Assembleia deseja que os pastores e irmãos em Londres enviem um pastor ou 2 para auxiliar nosso irmão Henry Austin na ordenação do irmão Henry Brett, de Pulham. Desejamos que nosso irmão Benjamin Kit e mais um irmão visitem nossos amigos em Colchester, Suffolk e Norfolk para pregar o evangelho e auxiliá-los em todas as coisas que eles necessitem, para seu estabelecimento na fé e ordem do evangelho, à medida que o Senhor lhes conceder oportunidades. Olha aí, uma solicitação a esta associação, para esta assembleia, para auxílio de outros pastores. Então, em 1692, a Associação de Londres enviou uma carta para a outra associação em Southampton, assinada por Richard Adams, Benjamin Kit e William Collins, em nome e por ordem de toda a Assembleia. Em outras coisas é dito: amados irmãos, faz algum tempo desde que recebemos uma carta de vocês, relatando a grande necessidade de serem enviados 2 ou mais pastores para ordenar presbíteros entre vocês e para colocar em ordem todas as coisas que necessitavam disso. Agora estas linhas são para informar a vocês que temos levado em consideração suas circunstâncias e estamos dispostos a atender seu pedido e enviaremos 2 ou 3 dos nossos irmãos. E que custo de viagem deles seja custeado pelo fundo, visto que, como temos visto, esse é um caso extraordinário. No entanto, consideramos necessário dizer que devem-se buscar entre vocês pessoas que sejam julgadas, qualificadas para o sagrado ofício e então as elegerem de maneira solene um dia ou dias de oração e jejum. Depois de tomarem as providências para que todos esses preparativos tenham sido realizados para essa grande obra antes da chegada dos pastores. Para que, então, todo o trabalho seja realizado tão logo eles chegarem. A carta, então, aqui da associação é justamente, sim, vamos ajudar, nesse caso extraordinário, mas vocês devem já pensar em vocês mesmos, terem seus pastores, para julgarem entre si e resolver essas questões. Tá? Então, a própria igreja, ela deve ter o seu... Por exemplo, preciso fazer um concílio, né,
para um novo pastor que está surgindo. Na própria igreja tem que ter esses pastores aptos para poder julgar estes casos, né? Ou ordenar, né? Ser os porta-vozes da igreja no crivo, na avaliação. Então, pode-se pedir auxílio de outra igreja? Pode. Mas o ideal é que a própria igreja tenha autonomia para resolver essas questões. Tá? Não é saudável, tá, em tudo, nos seus pormenores, pedir esses auxílios externos. O ideal é que a própria igreja tenha essa autonomia, tá bom? Esse é o método congregacional. E o último slide, considerando o restante da transcrição, é provável que o próprio kit, olha lá, tenha sido enviado a essas igrejas. Então, logo, aquela página 16 do livro lá, da Glória da Igreja, né, a pergunta que ele lança não era absoluta a negativa dele. Porque provavelmente ele mesmo esteja envolvido aqui no auxílio em outra denominação. Por quê? Porque era um caso extraordinário, era um caso especial. Em cada um desses casos, os pastores de uma igreja foram enviados para outra para fazer exatamente o tipo de coisa que Goodwin descreveu. As palavras de Kit em A Glória de uma Igreja Verdadeira devem ser lidas à luz desse tipo de prática. Claro que é possível que Kit tenha mudado de opinião entre 1692 e 1697, mas tal afirmação não é necessária se observarmos as diferenças de possíveis harmonias entre essas afirmações. De qualquer forma, nem Kit, nem a Assembleia Geral puderam aceitar a opinião de que pastores possuíssem autoridade pastoral fora das suas próprias congregações. A insistência de Nowen na prioridade da membresia e a distinção de Goodwin entre os tipos de poder atribuídos ao ofício cooperaram para direcionar as perspectivas dos batistas particulares. Logo, então, nos auxilia a ter a nossa perspectiva neste assunto. Tá? Pastores devem atuar primariamente em suas próprias igrejas, embora haja ocasiões especiais nas quais possam auxiliar outras igrejas. Em todo caso, a prioridade da igreja específica era primordial. Os pastores contribuem para a completude do trabalho de cada assembleia. Sem eles, há uma séria deficiência. Sua sede era a congregação na qual eram membros. Tá? Então aqui fica para nós formatado, né, este conceito. Né? Se chegar aí mais uma igreja falando, pastor, estamos sem pastor lá há anos, seja o nosso pastor lá. Aí eu vou trazer em assembleia. Existe um grupo de irmãos em determinado local que está pedindo para que eu vá lá e pastoreie eles. A igreja tem que votar o quê? Contra. Tá? Contra. A igreja não pode aprovar isso. Né? Essa igreja, então, qual é o correto? Qual que era a proposta que a igreja tinha que trazer? Exatamente. E dentre eles saiu um líder, né, ou do nosso, que esteja disposto para pastoreá-los lá. Entenderam? Essa é a questão prática que já aconteceu conosco. Tomamos decisões erradas, deu tudo errado, né? Mas em tudo dá graça. Aprendemos com o erro e não cometeremos mais. Tá? E está aqui para nós o exemplo que essa era a prática dos batistas particulares da época. Amém, irmãos?